Então, nós falarmos de propósito, a primeira coisa que vem à nossa mente é: qual a minha missão, né? O que eu vim fazer nesse plano? Para que a minha vida serve? E todas essas questões que vão gerando em nós uma certa ansiedade para descobrir aonde a gente deve direcionar os nossos esforços, né? Para onde eu devo canalizar o caminho da vida. E aí a gente vai seguindo nessa busca. Primeiro, uma busca sem reflexão. A primeiro momento é uma busca sem reflexão, é uma busca a partir de um consenso. Um consenso do que é ser uma pessoa bem-sucedida, o que é que nós devemos fazer para chegar até este ponto. E esse consenso é validado pelas nossas redes relacionais, começa dentro de casa, nas amizades, né, dentro do colégio, da universidade, e dentro da onde a gente vai, como a gente se sente acolhido dentro dos meios dos grupos sociais, como a gente se sente integrado, sente parte, sente família, né? Então a gente vai seguindo meio que um processo que já está quase que pré-determinado. Bom, eu devo encontrar, primeiro é aquela coisa, a gente vai percebendo algumas habilidades na vida, desde a tenra infância, né? Algumas habilidades naturais e algumas habilidades que a gente vai desenvolvendo por esforço mesmo, né? Porque a gente investe isso, nossos pais, a escola, dentro de um sistema que a gente que é valorizado a inteligência mais lógica e racional, né? A inteligência produtiva para que possa manter o nosso sistema econômico funcionando. E isso não é uma crítica, é uma realidade da forma como a gente vive hoje. Um sistema que precisa de trabalhadores para que ele se autossustente, né? Se não há consumo, as empresas também não têm a renda e existe aí também um colapso não da sociedade, mas do sistema, né? Então é por isso que hoje estão se desenvolvendo novas alternativas de sistema para que essa realidade possa ser mais expandida, né? Não tão excludente, porque aí a gente vê uma diversidade de pessoas, uma diversidade de inteligências, né? Alguém está falando que teve dificuldade de se encaixar, de se moldar, né, dentro desse padrão, né? Eu não vi quem era, mas passou aqui, mas eu vi a ideia central. E essa sensação, ela é algo muito comum. Muito comum, não no sentido que normalizando, porque não é normal se sentir isso, no sentido de natural, da natureza de nós, né, sermos. Mas é normal no sentido do consenso. Se existe uma diversidade de pessoas, uma pluralidade, se existe uma diversidade de inteligências, né? Que a gente vai falar aí da inteligência criativa, a inteligência social, a inteligência espiritual, a inteligência subjetiva e várias outras inteligências, as inteligências de coordenação de serviços, e a gente tem uma pluralidade imensa dentro de um consenso que ele não é amplo o suficiente para encaixar esse número de inteligências, ou nem sei se a palavra seria encaixar, mas acolher. Né? Então, existe um maior número de pessoas, bem maior, insatisfeitas com esse processo do que o número de pessoas satisfeitas, já que a gente tem um número mínimo de inteligências sendo encaixadas dentro desse consenso e uma grande parte não se encaixa. E aí, eu queria elaborar um pouquinho mais isso, porque faz parte do que a gente vai abordar aqui. Então aí a gente tem várias questões que partem desse ponto.
A primeira delas é, se nós não nos sentimos encaixados, a partir daí gera em nós uma insatisfação, não só da vida, mas uma insatisfação conosco mesmos. Por que que eu sou diferente? Por que que eu não consigo enxergar nisso um sentido e vejo as pessoas, os meus colegas e as pessoas, principalmente nos meios, né, digitais, que está tudo muito plasticamente bem resolvido, e aí a gente vê o comparativo, nossa, lembro demais, senti essa busca, isso, Iane. Então, essa busca, porque a gente vê pessoas, por exemplo, quem já passou da época do colégio, né? A gente está falando mais aqui com pessoas adultas, né? Que já passaram até do sistema universitário, alguma grande parte. Então, a gente vê pessoas que saíram da universidade, estão lá com o seu trabalho, estão viajando o mundo, estão fazendo um monte de coisa, porque também lifestyle também é um padrão. Parece que é sair do padrão, mas também já se gerou um padrão nesse processo de vida fora do padrão, se tornou um padrão, né? É paradoxo isso, mas é como se ficasse um modelo de ser feliz. Então, se esse modelo não me encaixa, então vou procurar algo oposto, e esse oposto está preso ao antes, porque a referência dele é o antes. Não é uma referência criativa, não é uma referência de dentro, é uma referência externa, né? E aí o que acontece? A pessoa começa a sentir, eu digo a pessoa, a grande parte, né? A grande maioria, uma insatisfação pessoal consigo mesmo por não se sentir adaptável, encaixado, bem resolvido dentro desse consenso que a gente chama de normalidade ou que a gente chama de um objetivo geral a que a gente possa dizer que a pessoa chegou no lugar onde ela é bem desenvolvida, bem-sucedida, né? O Rocha está dizendo, o sábio já dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Isso, essa frase é a base da filosofia, principalmente lá do socrático, né? A filosofia grega, porque a gente vai aí, o paradigma da esfinge, né? Se eu não me engano. Não sou muito boa de data, mas é isso. Conhece-te a ti mesmo porque o segredo não está fora, está dentro. Mas aí eu já vou deixar uma caixinha aqui para a gente debater depois o que é fora e dentro, né? Aí a gente deixa para depois. Mas vamos aqui pensar juntos, porque eu não estou com a pretensão de trazer aqui uma instrução ou um método. Eu estou trazendo aqui reflexões para que a gente possa ter autonomia de seguir esse caminho pessoal, tá? Quando a gente diz 8 passos, 9 passos, 10 passos, 50 passos, a gente está aí podendo até dar uma instrução, mas é muito pessoal, né? Enumerar os passos, né? Então, a gente começa daí. E aí, daí surge também um grande sistema de adoecimento da saúde mental. Isso eu falei numa live que eu tive agora, dia 15, que eu trabalhava um pouquinho mais esse tema de saúde mental e yoga, tá? Então, quem quiser assistir, depois tem lá, disponível lá no YouTube. É meio longozinho, mas quem tiver com disposição dá para assistir lá, no canal do Espaço Tenda, né? E aí, a gente vai entrar nesse processo, né? De olhar para si mesmo e sentir essa insatisfação. Isso na grande maioria, porque tem pessoas que estão bem-sucedidas e se sentindo satisfeitas dentro desse parâmetro, já que nós somos diversos. E aí a gente tem aí... Só uma perguntinha dentro desse contexto, porque assim, muitas vezes por não se conhecer e por não buscar, às vezes as pessoas desenvolvem algumas coisas, um estresse, uma insônia, uma ansiedade, e muitas vezes não sabem nem identificar que é essa falta de propósito, essa falta de missão, né? Porque como você diz, às vezes a pessoa se sente desencaixada, você já se sente desencaixado, você entende que não está feliz ali. Muito mais complicado é porque tem um processo que às vezes você nem consegue identificar, né? Então, sem dúvida.
fora do seu... Sem dúvida. Foi muito boa a sua pontuação, porque a gente começa a colocar essa relação dessas sensações de adoecimento, que a gente chama, né? Que é insônia, dores, são inícios de um adoecimento. A gente começa a colocar, não, porque o meu horário de trabalho é muito intenso, não, porque o meu chefe é adoecedor. A gente começa a colocar em vários pontos, que são pontos que podem contribuir, mas não são o ponto central. E aí a gente vai querer remediar os pontozinhos ali, aí tampa o buraco, aparece outro, tampa o buraco, aparece outro. Parece que não tem fim. Tô aqui num jogo de batata quente que não se resolve, porque a gente não tá chegando na raiz da questão, né? E aí a gente não sabe como chegar nesse ponto, nem desconhece esse processo. Por quê? Porque se esse primeiro consenso ele não for questionado, se ele já é validado, é tido como algo correto, não há um processo de revisão sobre isso, né? Os exercícios de yoga podem diminuir os riscos de estresse e ansiedade? Essa boa pergunta, tá, Tiago, né, Prof. Tiago? Eu acho que eu também já falei um pouquinho sobre isso em outra live, tá? Mas se der tempo aqui, eu abordo um pouquinho sobre isso, tá bom? Pra gente não fugir tanto do tema, tá? Mas só para não te deixar sem resposta, a prática de yoga, sim, auxilia bastante na diminuição dos sintomas de estresse e ansiedade. A gente não vai deixar de sentir, mas a gente vai ter ferramentas para lidar melhor com isso, tá? As atividades físicas em geral, sim, mas a prática do yoga, especialmente porque a gente trabalha o sistema integral, né? Não é só prática física, é prática de consciência, trabalho de domínio da mente, respiratórios, relaxamento, um processo de consciência bem expandido, tá? Depois eu posso explicar um pouquinho melhor. Então, aí a gente tá aqui, vamos voltar aqui no nosso ponto. A gente está aqui nesse processo de não saber o que é que está nos adoecendo, tá? E esse não adoecimento começa principalmente por uma sensação de não adequação. É como se nós fôssemos um estranho no ninho. E até que a gente descubra que é maravilhoso ser um estranho no ninho, como o patinho feio lá daquela história infantil, a gente sofre muito, porque aquilo não essa situação de divergência, ela não é algo, a princípio, bem aceitável, né? Várias tradições falam a liberdade é algo que agride aqueles que não são livres, né? Então, a gente está falando aí de um processo de liberdade. A liberdade, ela é, de alguma maneira, agressiva, não porque ela queira, mas é porque todos que estão se sentindo aprisionados se sentem incomodados com a liberdade que acontece quando uma pessoa descobre esse ponto de liberdade, né? A partir de dentro, tá? Então, a gente está falando aqui de um consenso, de uma normalidade, de um padrão. O ser humano, ele é diverso e na saúde dele, ele não deveria seguir um padrão. Mas aí é a grande pergunta, é a grande questão. Mas se a gente não segue nenhum padrão, como que a gente vive, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho o seguinte, que todo o processo de autodescoberta, ele primeiro começa com acolher os ensinamentos externos, na formação da nossa personalidade. Então, assim, esse processo de consenso, ele é um processo importante, mas até certo ponto, aonde nós podemos ganhar autonomia para questioná-lo. Isso eu exemplifico como, se você tem uma criança e para ela você vai dizer o seguinte, olha, você pode ser o que você quiser e não der nenhum padrão e nenhum parâmetro para ela seguir, ela vai se sentir completamente perdida, ela não vai nem saber aonde dar o primeiro passo. Então, as instruções sociais, elas são importantes até certo ponto. E aí a gente atinge um estado de maturidade que não chamo maturidade
emocional ou maturidade na idade, mas uma maturidade interna de questionamento, de revisão, e que aí nesse processo que a gente está vivendo de isolamento social nos possibilita muito isso, embora não seja muito agradável fazer os questionamentos, porque muitas vezes a gente dedicou a vida inteira por esse objetivo. A gente dedicou, sacrificou saídas, sacrificou diversões, sacrificou relacionamentos, sacrificou convivência com a família, sacrificou sonhos para poder alcançar esse objetivo que a gente vai falar primeiramente, um objetivo profissional ou um objetivo relacional, de família, tá? Um casamento, ter filhos, algo que seja muito importante desse padrão que a gente considera como um ser bem-sucedido. E aí a gente tem agora um processo de o número de pessoas que está ocupando os consultórios de psicologia, a maior parte deles são de pessoas bem-sucedidas, que sentem no corpo e na mente um grau de adoecimento muito grande. E aí a gente entra num grande paradoxo, que não é um paradoxo difícil de resolver. Porque a gente vê ser bem-sucedido, se esse bem-sucedido adoece, a uma grande maioria das pessoas, o que é que nós estamos considerando como ser bem-sucedido, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Olhar para o padrão, para o que é consenso e olhar para si mesmo. E olhar e diz, até que ponto eu estou confortável com isso? Até que ponto, internamente, isso me satisfaz? Porque a gente vai, muitas vezes, seguindo várias pequenas satisfações. Quais são essas pequenas satisfações? Um bom salário, que, claro, é uma satisfação boa. Você poder comprar o que você quer, você poder comer o que você quer, você poder viajar, fazer o que você quer, né? O que você quer, que também tem a pergunta, quem é que está querendo? É você ou um condicionamento? Também aí cabe a pergunta, porque aí tem aquela frase, eu trabalho pra caramba para ganhar o dinheiro, para gastar com aquilo que eu não quero, para poder continuar naquele ambiente que eu trabalho pra caramba, ganho, para gastar com o que eu não quero, para continuar naquele ambiente. E aí a gente também tem um círculo vicioso, né? E aí eu trago isso. Então, se o padrão de sucesso traz uma grande parcela de pessoas adoecidas, esse padrão deve ser questionado e questionado com consciência, tá? Não é dentro da fantasia. Então, agora pronto, vou largar tudo, porque isso daqui não me faz bem e vou viver a minha vida a Deus dará. Isso é uma fantasia infantil mesmo nossa, de colocar os opostos como sendo um lado é positivo e o outro é negativo. Cada lado vai ter os seus pontos positivos e negativos dentro da perspectiva pessoal do que é agradável ou desagradável. Qual é a diferença? É que em um ponto em que eu encontro um caminho de propósito, o propósito dá um sentido tão grande para que eu olhe para esse lado positivo e negativo com um sentido, com uma motivação que está além disso, dessas recompensas automáticas que a gente tem de satisfações efêmeras daquele momento, tá? Até para parar para mudar esse ciclo demora, mas quando a gente muda dói demais, mas vale a pena, tá? É F.S. Roche, não sei o nome, mas é isso. É um processo doloroso? Na maior parte das vezes sim. Por que é doloroso? Porque a gente se identificou com o processo. Imagina que eu tenha trabalhado a minha vida inteira em um ambiente que não é o meu propósito, mas eu tenho reconhecimento, tenho boa realização financeira, tenho uma capacidade de ajudar outras pessoas, a minha família depende de mim, vamos dizer, estou colocando, então tem várias satisfações dentro desse processo, e aí eu me identifiquei como uma pessoa que ganha bem, como uma pessoa que é importante no trabalho, como uma pessoa que sustenta a família, como uma pessoa que tem um status de diferenciação, e aí desconstruir tudo isso que eu me identifiquei, como que fica, e agora quem eu sou. E aí a gente entra no processo de dor. É um processo dolorido desconstruir, tá? Isso eu tô falando pra vocês, não é
de teoria, eu tô falando de vida mesmo, tá? Se vocês quiserem, eu posso até falar um pouquinho, bem resumidamente, um pouquinho da minha história, tá? Eu sou formada em administração de empresas pela Universidade Federal. Trabalhei já de muitas coisas que eu não sei nem enumerar quantas, tá? Mas, assim, os mais que a gente pode dizer que cabem aqui, mas, assim, de tudo. Já trabalhei como professora de dança, como designer de sobrancelhas, como organizadora de cursos. Eu não sei nem dizer quantas coisas, mas eu já trabalhei também como fotógrafa, mas eu trabalhei como numa empresa multinacional, tá? No processo que eu estava finalizando a universidade e estava com uma boa perspectiva de projeção dentro da empresa, uma empresa bem grande. E aí eu olhei para aquela realidade que eu trabalhava na área na época era recursos humanos, que eu tenho essa cara de jovem, mas é o yoga, tá? Já tô bem... Já tenho uma boa estradinha aí, 37 anos. Então, eu olhei para aquela realidade e disse assim, olha, eu tenho condição financeira, tenho reconhecimento, mas eu não tô feliz aqui. Eu estava precisando trabalhar com valores que eram contrários ao que eu acreditava, porque faziam parte da organização e aquilo era necessário. Então, eu decidi paralisar o ritmo da vida que já estava correndo muito rápido. Lá a gente é meio que levado para isso, porque a gente acha que a gente só tem uma habilidade, que essa habilidade tem a ver com o nosso propósito. Não, eu posso dizer para vocês que eu tenho inúmeras habilidades, todos nós temos, e todos esses trabalhos que eu fiz muito bem feito, eu tinha condição de desenvolver muito aquilo, mas eu digo assim, não, eu gosto disso, é bom, me traz aquela satisfação no momento, eu faço isso muito bem, mas eu não sinto que é isso que eu devo fazer. E aí eu fui morar 2 anos fora, morei em Santiago de Compostela, e aquele momento para mim eu fui para fazer um intercâmbio da universidade, mas na verdade eu queria era rever a vida, né? E aí foi lá que eu fiz curso de fotografia, fiz um monte de coisa, trabalhei em café-bar, fiz um montão de coisa lá também, passei 2 anos. E aí voltei para cá, isso foi no ano de 2007 que eu fui, voltei para cá e foram ao todo 7 anos, até que eu descobrisse o que era que eu deveria realizar, tá? Isso eu não estou dizendo que é para todo mundo, eu estou dizendo que foi o meu processo. E nesse processo a gente tem muitas, como é que se diz? Muitas ofertas tentadoras no caminho, tá? Que a gente diz assim, você tá sem fazer nada, vem fazer isso. Aqui tinha um tio meu que disse assim, André, tu trabalha tão bem com design de sobrancelhas, eu pego uma franquia, assumo uma franquia da marca tal, que eu nem lembro mais. Eu disse assim, não, aí todo mundo ficava, nossa, mas você tá tudo sem trabalhar, você não quer. Disse, não, mas não é isso. E a gente fica com dificuldade de dizer, porque a gente também não sabe o que é. E por que a gente não sabe o que é? Porque a gente ainda não está capaz de saber em determinado momento. Então o propósito, ele se revela para nós no momento que nós estamos prontos. Tá? Enquanto isso, a gente deve ficar sem fazer nada como eu? Não, isso não é uma fórmula. Você pode continuar no seu trabalho, fazendo a sua vida, mas se você não está satisfeito, é necessário que você questione e observe. Tá? Então, o primeiro ponto dentro dessa fala toda que eu disse aqui, é que a gente não vai encontrar essa resposta fora. A gente pode se inspirar por pessoas, né? A gente vê personalidades, pessoas muito inspiradoras, e a gente diz, eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero ser igual a essa pessoa. Mas sabe por que aquela pessoa é inspiradora? Porque ela está dentro do seu propósito. E aí, quando a gente quer estar dentro do propósito do outro, a gente não se torna uma pessoa inspiradora, porque a gente não está dentro do nosso propósito. Então, qualquer propósito que seja, ele tem brilho, porque a gente está dentro da onde a gente deveria estar. Você quer falar alguma coisa, querida? Porque eu saio que nem... Não, assim,
estou acompanhando o raciocínio. Dentro do que você está falando, quando você fala da questão de que existem pessoas inspiradoras, mas porque elas estão vivendo o propósito, é aquela história de você fazer com amor, que as pessoas falam superficialmente, mas tudo que você faz com amor dá certo. Mas dá certo porque você está seguindo o seu propósito, você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Então, naturalmente, as coisas fluem. Até estava conversando contigo, te mandei um vídeo, que quando você encontra, você desenvolve, você encontra dificuldades, mas as coisas parecem que fluem de uma maneira mais natural. Então, naturalmente, você brilha. Mas como você fala, cada um dentro do seu propósito, né? Por isso que eu não posso querer o propósito do outro. Quando você é criança, é muito comum, às vezes, você assiste um filme e você vê alguém, eu quero ser igual a fulano. Às vezes você não tem a menor habilidade, mas porque você acha aquilo lindo. Isso. Porque aquela pessoa tem um brilho, ela tem uma luz. Porque ela encontrou em si aquela fonte que não é a gente que faz, mas é a vida que vive em nós. E encontrar a fonte da vida, se alinhar nessa fonte, faz com que esse processo seja muito mais fluido, tá? É como se a gente estivesse dentro de um rio, tá? Vamos imaginar um rio. E aí a gente está lá nesse rio, e esse rio tem um fluxo. A gente vai chamar isso da realidade dármica, que é a lei universal da vida, que vai querer nos levar para o nosso local, tá? O local em que a gente deve ocupar no mundo, não existe alguém que possa ocupá-lo, é o nosso local. E se a gente não está nele, a gente está deslocado e todo o sistema sente esse deslocamento, porque aquela peça está fora do lugar e a gente está ocupando o lugar que não seria nosso e está aí dentro de entra em um conflito, né? Dentro dessa harmonia da sincronicidade do universo. Então a gente tem um campo que se chama Dharma, que é uma lei universal da vida, da existência, que sustenta todo o plano da vida, tá? E aí, essa lei vai querer nos encaminhar para o nosso local, naturalmente, porque é a vida que quer se realizar em nós. Quando a gente está dentro do propósito, a gente não está realizado. É a vida que está realizada em nós, é maior, né? Então, quando a gente não está dentro do fluxo do rio, a gente está nas margens, a gente vai se arranhando, porque a água está passando lá na borda e a gente está se arranhando, mas é a forma do rio querer empurrar você para o seu caminho, para o seu fluxo. E aí a gente fica meio que batendo cabeça, e não tá entendendo por que a vida tá tão pesada, tão difícil. Nossa, quanta coisa. Não entendo porque que a minha vida não desarma, não vai. Não vai, o negócio não acontece, né? Mas aí é muito importante eu pontuar isso, porque se a gente parar aqui nesse processo da compreensão, a gente vai tender a um equívoco de entender isso no outro extremo, tá? E vamos entender direitinho. Nós temos a lei do Dharma, que é essa lei que quer nos encaminhar para o nosso local, que o nosso local não é estático, é um local móvel, isso é, que a gente não necessariamente encontrou o que a gente deve fazer e aquilo vai ser por toda a vida, é algo que pode modificar ao longo do tempo, tá? Mas é um fluxo que tem um local dentro desse espaço e tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também nas nossas realidades, a realidade kármica, que é a realidade de causa e efeito, que traz para nós também vários obstáculos no caminho. Então, não quer dizer que porque a gente está dentro do propósito, a gente não vai ter obstáculos. Tá? A gente vai ter, sim, vários obstáculos e adversidades no caminho, porque nós temos uma lei de causa e efeito, que é uma lei natural do universo também, que se você não quer a palavra kármica, você pode falar segunda lei de Newton, lei de causa e efeito, tá? Uma força colocada no universo, ela vem em igual intensidade e sentido contrário. Isso é uma lei da física, tá? E aí, a gente também tem essas amarras dentro da lei de causa e efeito. Então, por isso que muitas vezes a gente não tem condição de encontrar o nosso propósito em determinado momento da vida, porque aquele momento a gente não está preparado
karmicamente para receber esse afinamento, ou nós não estamos maduros o suficiente para entender o processo do propósito, ou nós estamos extremamente apegados a tudo aquilo que nós nos identificamos como sendo a nossa identidade e que não é, de fato, e aquilo é adoecedor, tá? Mas eu preciso também fazer uma pontuação dentro disso, porque se eu ficasse só na parte de o fluxo, você vai seguir o fluxo e vai dar tudo certo, seria muito mais agradável de escutar, né? Eu sei que seria mais, então agora eu vou entender o meu propósito, a minha vida vai se resolver. A vida me levar, a vida leva eu. Mas eu preciso também colocar os pontos para que a gente esteja caminhando junto numa direção firme, com solo firme. Estamos caminhando com consciência, tá? Mas quando o propósito acontece, entendo, vou fazer um paralelozinho aqui. Quando a gente ligou a bateria do celular e carregou o celular, tá? E a gente vai andando para longe de casa e não levou o celular o carregador na bolsa. E o celular vai gastando a bateria, e uma hora a bateria tá fraquinha, eu não consigo mais me comunicar. Isso é quando a gente está fora do nosso eixo, do nosso propósito. A gente está desconectado. A gente vem, pega um pouquinho de bateria e gasta tudo. Vem, pega um pouquinho de bateria e gasta tudo. Então a gente está num processo que é muito esforço, porque quando você gastou toda a bateria, você tem que voltar. E aquilo é muito sofrido, é muito desgastante. Parece que a gente está carregando o mundo nas costas. Verdade. É um peso. Você carrega o seu peso, o peso da família, você vai abraçando o peso do mundo e achando que você é o centro da realidade daquela situação. Quando a gente se afina com o propósito, vai ter os obstáculos da vida, mas é como se a gente estivesse todo o tempo com a tomadinha ligada. E essa bateria não descarrega, sabe? Ou ela pode, em algum momento, a gente ter relapsos de desconexão, mas a gente está próximo da tomada e liga de novo e o negócio... E aí você tem uma força que não é algo que você sente como um peso, como um mundo nas tuas costas. Mas há uma porosidade que esse fluxo da vida perpassa por você e você tem aquele sentido e uma força de realização que está numa dimensão maior do que o obstáculo que aparece. Entende que aqui é um processo muito mais de referência do que de ter ou não problemas dentro do caminho, tá? Então, se a gente está no propósito, a gente está alinhado na lei do karma, a gente está como se tivesse ligado na tomada. E aí não é necessariamente eu que faço o esforço, que claro, existe o esforço de se manter atento para não sair da tomada. Mas a vida realiza em nós, numa força de realização que a própria vida quer realizar, que o universo quer realizar. Porque o universo é vivo e ele se realiza através de nós. Então, estar afinado nesse processo é estar sentindo essa conexão que não nos desgasta, mas que nos dá uma força renovada de passo a passo seguir nesse caminho, tá? Mas eu só faço um adendo antes da próxima questão, é que a gente faz uma vinculação muito perigosa, tá? Entre o que eu sou habilidoso e isso é o meu propósito. Então, tá dizendo assim, não, eu faço isso com muita facilidade. Eu tenho muita habilidade sobre esse assunto. Então, esse é o meu propósito. Essa condição não é uma condição sine qua non, não é uma condição real, tá? Por que que não é real? Nossa, aí tá a questão. Porque o nosso propósito, ele não está diretamente ligado com o que nós egoicamente somos capacitados a realizar, tá? No Bhagavad Gita tem uma frase que diz assim, olha essa frase. Melhor realizar o seu Dharma, mesmo que de forma imperfeita, do que realizar perfeitamente o Dharma de outro. Aí a gente fica, nossa! Perfeito. Então você tá lá no seu trabalho e o teu chefe às vezes é menos competente do que você. Você diz, não, mas que cara enrolado, que mulher enrolada, eu podia fazer isso muito melhor, por que que eu não tô lá e ele não tá no meu lugar? A gente tem essas questões. Eu como professora de yoga, né?
que nunca fiz educação física no colégio, fugia dos exercícios físicos, pô, fui chamada a ser professora de yoga. E aí, teria gente mais com corpo melhor do que eu para dar aula de Hatha Yoga. Por que que eu tô aqui? E aí a gente fica, porque se a gente vincular a habilidade ao propósito, a gente corre num equívoco, um perigo de equívoco muito grande. Porque aquilo que a gente é chamado a realizar como propósito, ele parte de um processo em que nós precisamos daquela realidade como aprendizado e todas as pessoas que estão vinculadas àquela realização precisam de nós ali como realidade de transmissão. É uma sincronicidade de encontro e não um resultado de uma ação. Então, assim, não é necessariamente a qualidade do trabalho que importa, mas importa mais estar ali com a abertura para que essa vida realize e naqueles encontros emerja uma realidade que está além de 1 mais 1 é igual a 2. Tá? É a realidade daquilo que é mais amplo. É o poder do encontro dentro da sincronicidade. Tá? Então é isso. Acontece muito, André, isso que você falou agora, porque é motivo de muito questionamento. As pessoas às vezes se encontram e, pô, como é que pode? Fulano parece que nasce com tudo para dar certo, já vai tudo fluindo. Eu me mato, eu faço tudo, é tudo sacrifício e mal consigo sair do canto. E fulano não sabe fazer um okokenga, o que tá fazendo ali, né? É muito comum. E assim, foi muito bacana esse seu comentário. E a questão de explicar para o pessoal a questão do Dharma, né? Sim. Nem todo mundo tem esse conceito do que seria o Dharma. Então, deixa eu explicar, né? Mas eu acho que dentro do que eu falei, deu para entender um pouquinho, mas o Dharma é um conceito tão amplo que eu nem sei se eu consigo falar em poucas palavras. Mas Dharma, primeiro, é a lei universal que sustenta a existência. Então, a vida quer se realizar nesse plano. A vida, a gente pode falar de Deus, a gente pode falar de cosmos, a gente pode falar de universo. Não importa muito a palavra nessa questão, porque a gente não está falando de conceitos religiosos, a gente está falando de uma realidade, de entendimento de uma realidade, tá? Então, a vida quer se realizar. E nós estamos inseridos dentro desse ambiente maior que a vida, que é o campo dármico, que é o campo mais expandido, que está além da dualidade dessa nossa realidade caótica que a gente vive aqui. Então, esse plano, ele sustenta a existência, tá? Se nós estamos muito afeitos, a nossa visão está muito estreita dentro do campo dessa dualidade, que é esse campo material, relacional, de trabalho, e a gente não expande para o campo dármico, a gente fica numa situação de muita vulnerabilidade. Se está tudo mais ou menos na minha vida, eu estou feliz. Se está tudo ruim, eu estou triste. Eu estou sempre numa dinâmica de montanha-russa emocional, depende do que acontece. E quando a gente expande, entra mais em contato com esse campo dármico, a gente vai olhar essa realidade dual de uma outra perspectiva. Então, já estamos falando de referência, tá? Mas o Dharma também pode significar propósito quando a gente fala de Swadharma. Swadharma é o Dharma pessoal. Então, quando a gente fala de Swadharma, a gente está falando de como cada um de nós nos afinamos a essa lei. E isso a gente pode falar de propósito, de missão de vida, de autorrealização, tá? Então, Dharma pode significar lei universal, pode significar propósito, pode significar essa relação da vida que perpassa por nós e quer se realizar, tá? Eu acho que deu para entender um pouquinho? Deu, tá? Sim. Tá, é isso. Eu tenho um ponto para falar, mas se você quiser perguntar alguma coisa... Não, pode continuar. Assim, o que eu tô vendo é que algumas pessoas muito se identificam aqui com a questão da tua história, né? Teve uma pessoa que acabou de falar, falou um pouquinho mais antes, que trabalhou 18 anos numa empresa e agora saiu, tá sem saber o que fazer. Justamente, tá identificado muito com o emprego, com aquela função, né? E agora se encontra num processo mais complicado. Mas eu acredito que está sendo muito válido a questão de você ter colocado a tua experiência. Pode continuar, tá? Tá muito bom.
E não pense que vocês precisam passar 7 anos, tá, gente? Não, cada caso é um caso, tá? Isso não é referência. Mas para mim foi necessário porque o meu propósito tem a ver com essas questões de aprofundamento, né? Então eu precisava de maturidade para poder receber esse entendimento, tá? É mais uma questão de capacidade pessoal para que eu pudesse receber esse ensinamento de realizar esse propósito, né? Então, vamos colocar aqui uma reflexão, tá? A gente tá mais ou menos, falta pouquinho tempo, né, Paula? Não sei, eu acho que já tá bem avançadinho. Mas assim, vamos imaginar, a gente tá completamente identificado com o que a gente realiza, né? Então, eu, por exemplo, me identifico, vamos dizer, né, com a questão de ser professora de yoga. Paulinha com o trabalho dela, né, com o estudo também que ela faz dessa outra área que você está estudando, né, da psicanálise e tal. Cada um vai se identificando. E aí, nesse momento de isolamento, muitas vezes a gente entra nessa questão, né? Sai do trabalho, acontece uma demissão, acontece uma situação que tira da gente aquela realidade em que a gente está completamente identificado e a gente fica sem norte. E como é que se configura o propósito dentro dessa questão? Se a gente está incapacitado de realizar a maior parte das atividades por obrigação de estarmos em isolamento. Obrigação, claro, justificável e que é apoiada, necessária, mas uma obrigação, né? Nós não estamos numa dinâmica de poder fazer muita coisa, né? E agora? E aí, então, quer dizer que nesse momento não existe propósito? Como que o propósito se configura? Ou outra questão, se uma pessoa é muito bem realizada, faz o que ama, tá assim no auge da vida, acontece um desastre, uma coisa, e ela perde as habilidades que ela tinha de realizar aquele trabalho. Não existe mais propósito para ela? E outra questão, a gente quando vai ficando idoso, que vai perdendo vão aposentando, perdendo várias habilidades, às vezes perde as questões da memória, as habilidades cognitivas, e aí também não tem propósito. E as pessoas que nascem com deficiências, né? Deficiências mentais, cognitivas, incapacidade de fala e várias outras coisas. E aí não tem propósito? E aí são várias perguntas que eu trago aqui para que a gente possa refletir se o propósito está realmente, primeiramente ligado à dinâmica do fazer. Porque muitas vezes podemos ser impedidos de fazer. E como que a gente realiza o propósito sem poder fazer? Tá? É complicado. Só que teve uma moça que falou aqui que a questão da gente se ligar que o propósito está ligado também em nossas relações, né? Às vezes não necessariamente no fazer, mas na maneira de se relacionar, no que você significa dentro de um contexto. É muito amplo. Mas aí eu deixo para a professora explicar. De fato, tem a ver sim, no como que a gente se relaciona, mas a gente se relaciona a partir de quê, né? E aí a tradição vai nos trazer um ponto muito importante, que o nosso primeiro dharma é realizar quem somos. E realizar quem somos não está dentro da dinâmica do fazer. Porque imagine que se nós não estamos afinados com quem somos, a gente pode até estar no lugar certo, mas não está com a consciência dentro daquele lugar. E o que significa realizar o que nós somos? Ai, meu Deus, estou só trazendo pergunta cabeluda aqui, né? Mas é mais importante a pergunta do que eu vou falar depois, tá? A pergunta que é mais importante dentro de todo esse processo que a gente está conversando aqui. Como é que a gente faz para realizar quem somos? Que se esse é o nosso primeiro dharma, nosso primeiro propósito, como que a gente faz? Ninguém ensinou pra gente como é que a gente deve fazer para realizar quem a gente é.
E aí o primeiro ponto é a gente perceber, né? Começa de um ponto bem simplesinho que dá pra gente perceber na vida, tá? O que que a gente consome? Na maior parte dos nossos recursos, o que que a gente consome? Começa por aí, tá? Quando a gente gasta a maior parte do tempo e dos nossos recursos em alguns tipos de consumo, a gente deve questionar: sou eu que estou consumindo isso ou isso está me consumindo? Tá? Porque quando a gente reflete, a gente começa a colocar a nossa identificação com aquele consumo em xeque. Peraí, será que eu estou querendo realmente investir a maior parte do meu tempo, a maior parte dos meus recursos nessas questões? Ou será que eu estou completamente emaranhadamente vinculado a isso na identificação e eu não consigo ser diferente dentro das minhas escolhas, tá? E aí, às vezes, a gente gasta um monte de dinheiro que a gente já tem até, por exemplo, sapato, né? Comprou uma coleção de sapato, não quero mais sapato, ou então maquiagem, ou então série da Netflix, ou alimentação saudável, ou práticas meditativas, até as práticas espirituais podem ser motivos de não ter autonomia, tá? É porque realmente discorrer sobre questões essenciais, a gente corre muito risco de se tornar simplório, de trazer uma resposta elaborada, e essa resposta não engloba as complexidades do caminho. E aí a gente vai... acontece muito nos processos de orientação, né, de treinadores e tal, dizer, olha, a questão é isso, vai seguir o que você deseja, é só você se colocar no caminho que você vai encontrar. Mas como que se faz isso? E aí assim, são várias questões que fazem com que as pessoas fiquem perdidas, porque aí elas vão olhar para a vida e dizer, então tá bom, eu não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. O que é que dá certo eu fazer que eu não vou ter nada disso que eu não gosto? Por exemplo, a pessoa vai achar que está seguindo o propósito porque não gosta de trabalhar 8 horas na empresa. Então vou ser autônomo. Aí quando vai ser autônomo vai trabalhar 12, 14, 18 horas e diz, não, tá pior do que antes. Então, a gente ir procurar o propósito ligado ao que a gente está desagradado no momento é um grande perigo e às vezes essas orientações que não elaboram muito a questão trazem uma fantasia bonita que empolga, que motiva, mas que não dá suporte. E aí a pessoa vai olhar e diz, nossa, eu deixei meu trabalho, deixei meu emprego, deixei a estabilidade, estou sofrendo aqui financeiramente, fui atrás do meu sonho, mas não me disseram o que tinha no caminho. Então é muito importante a gente olhar para essa questão com muita delicadeza, porque a gente tem muita responsabilidade do que a gente fala aqui, sabe? Porque a gente está falando de dinâmicas de sofrimento, de dinâmicas de não encaixe, de dinâmicas de busca. E não é simples. É simples, entre aspas, mas não é simplório, não é superficial. A gente não consegue falar com propriedade de algo dessa maneira se a gente não aprofundar, já que o ser humano é complexo, né? Então é uma responsabilidade falar de propósito, porque a gente está aqui falando de vidas, né? E o que a gente fala emerge nas pessoas, toca, né? Se alguém está afinado com isso, e é importante a gente ponderar como que eu tomo as decisões a partir desse processo. Não é uma dinâmica automática, não é uma dinâmica de ruptura agressiva da vida. É uma dinâmica transacional, uma dinâmica de caminho, de percorrer, de estar atento. O primeiro passo é estar atento, é olhar a realidade sem repulsá-la, sem dizer, não vou olhar para isso porque está me incomodando tanto, então eu prefiro não olhar. Deixa eu botar aqui minha série do Netflix, nada contra, que eu também gosto de assistir,
Mas assim, quando as coisas na nossa vida que a gente chega em casa são para distrair a gente, pra gente nem pensar, porque se pensar dói, tocar na ferida dói. E aí a gente vai passando dia após dia, mês após mês, ano após ano, e não vai entrando no estado de saúde, vai entrando no estado de adoecimento, né? Então, no consultório, quando eu estava atendendo a terapia ayurvédica, que é uma terapia muito intimista, né, de trazer os processos de realização e tudo, a grande queixa, a maior parte das vezes, é a queixa do propósito, realmente. Eu tenho, porque geralmente quem vai por Ayurveda tem uma boa situação, né, porque não é uma terapia tão acessível, infelizmente, porque ela é muito personalizada, tem muito material, então as pessoas geralmente já têm uma boa situação de vida, mas não estão felizes, uma grande parte delas não estão realizadas. E aí chegam adoecidas e dizendo assim, mas eu não posso seguir outra coisa, porque toda a minha vida está pautada em cima disso. Meu padrão de vida, minha família, está tudo em cima disso. E agora, o que é que eu faço? Né? E porque a gente está sempre no ponto da dualidade. Então, ou é isso ou é isso. Então, ou é preto ou é branco. E a gente não vê, peraí, tem um ponto e outro ponto, e tem todo um caminho aqui, né? O que eu faço com o meu tempo livre quando eu estou fora do ambiente que eu não estou satisfeita? Como eu posso ir elaborando esse processo de transição? Como eu posso identificar essa naturalidade que a vida se manifesta em mim dentro do meu tempo livre? E aí a gente vai começando a criar ambiente para que a vida possa mostrar os sinais dela, que ela possa se manifestar e dizer, olha, tá bom, você está aberto agora, então eu vou colocar algumas pessoas que têm a ver com essa vibração, e vai abrindo o caminho. Quando você vê um negócio, aí, nossa, mas era possível, eu não achava que não era, mas é. Mas aí... né? Parece que isso, as coisas vão aparecendo e vai se desenrolando de uma maneira que você nem imaginava. Isso, mas começa primeiro de um passo que não é tomar uma decisão. Porque tomar a decisão é algo muito brusco. Então, a gente precisa olhar para a vida com maturidade. Eu vivo numa vida que tem uma dinâmica financeira, tem uma dinâmica de família, tem uma dinâmica que eu criei de toda uma relação que depende de mim. Como que eu posso fazer uma transição e trazer uma liberdade maior para a minha capacidade de escolha, né? Será que eu posso diminuir um pouco o meu salário, diminuir o tempo de trabalho, dedicar um pouco mais a um processo de transição? Como eu posso negociar com a vida, já que nem sempre as decisões que nós tomamos foram pautadas no processo de consciência, tá? E isso não quer dizer que você é bem ou mal sucedido, quer dizer que é o processo de cada um, né? Então, o primeiro passo é esse, é olhar para a vida sem repulsa. Olhar para a vida e dizer assim, tá, eu fiz o melhor que eu pude. Aqui está a dinâmica da minha vida, até onde a minha consciência podia me encaminhar, eu aqui cheguei, eu agradeço e honro esse processo. Mas agora, essa vestimenta não está me cabendo, minha alma está mais espaçosa, ela quer mais espaço aqui, e essa dinâmica encaixotada não está me cabendo. Como que eu faço para ganhar um pouquinho mais de espaço? Como eu faço para abrir um pouquinho mais de respiro? Como eu faço para negociar com essa vida que quer se realizar e confiar que se eu me abrir antes de tomar uma decisão, se eu abrir um campo de receptividade, a vida também vai responder para mim com oportunidades de conexões. As conexões são os grandes elos que a vida faz de confirmação do caminho. E é necessário muito discernimento. Por quê? Aí que é aquela frase que alguém falou no início, conhece-te a ti mesmo. Por que a gente precisa conhecer a si mesmo? Porque a gente acha que quer algo, mas não é necessariamente um querer autônomo, às vezes é um querer viciado. Da onde vem o meu querer? Da onde vem a minha vontade? Da onde vem a minha motivação? Será que ela vem de um local genuíno? Ou se ela vem de uma ideia, de algo que eu admiro, que eu idealizo como sendo uma questão maravilhosa de vida, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, então a vida dele é maravilhosa, eu quero seguir aquela vida ali. Da onde que vem esse impulso de motivação?
tá? Então aí é preciso conhecer a si mesmo, porque precisa discernir da onde que vem, para que a gente não comece a dar passos em cima de um solo que não tem sustentação, né? Quando a gente olha para fora, a gente está pautado em estímulos externos, em padrões, inclusive de lifestyle, né? Não, meu desejo era viver viajando o mundo. Olha que maravilha, não tem problema nenhum na vida. Gente, mas eu não vou nem comentar, tá? Porque eu já morei 2 anos só, não vou nem comentar também o outro lado de não glamuroso de você ser um estrangeiro em outras terras. Então, assim, existe 2 lados em todas as situações. 2 não, muitos mais do que 2, mas pelo menos 2, tá? E aí, só para não deixar a pergunta que eu fiz no finalzinho da outra parte, como que a gente faz para realizar esse ser? Eu acho que essa é a pergunta central quando a gente fala de propósito. Porque o fazer deveria ser uma consequência da realização do ser. E aí eu coloco algo que vai ser um pouco confuso, tá? Pode ser um pouco confuso. Mas se você está dentro do teu ser, o que você faz não é de tanta importância. Porque dentro do que você for fazer, vai estar repleto de luz. Mas é claro que existe algum lugar que aquilo vai brilhar mais. Mas se existe uma realização interna do ser presente, essa realização, onde você coloca a tua mão, a tua ação, aquilo brilha. Tá? Isso é um conceito que não se fala muito quando vai se falar de propósito, mas é o que a tradição nos ensina, tá? Por isso que eu digo, quando vai... eu vou sempre descer um degrau mais baixo. Tinha ter uma amiga minha muito querida, que é a Rayana, ela disse assim, André, nós somos afeitos às profundidades. Às vezes fica um pouco denso, mas desculpa, mas eu não tenho como abordar o propósito se a gente não falar das peculiaridades do caminho, tá? Então, existe um caminho ideal? Essa é uma pergunta que não tem resposta, mas existe um ser ideal? Existe. Não ideal, existe esse ser que já existe, mas como que nós podemos fazer para descobri-lo, tá? Então, para eu não deixar em abstrato, eu vou falar em poucas palavras, mas o que eu vou falar não importa tanto. O que mais importa é essa pergunta, tá? Se a pergunta ficou, é o que mais importa, porque é um processo pessoal de autoinvestigação. Mas tipo a pergunta, o que você pode fazer para realizar o que você é e o que você é. Então, e aí, olha só, como a gente está vinculado com fazer. O que é que eu posso fazer para realizar o ser? Você entende? Mas não é você, eu, somos nós. A gente tá, digo assim, não, eu só vou realizar alguma coisa se eu fizer. Mas há algo antes do fazer. Antes do fazer. Que é a realização do ser. E o que é isso? Um dia eu estava conversando com o meu marido. E aí a gente era amigo há muitos anos e a gente tinha uma questão de uma conversa sobre identidade. Como a gente encontra a identidade? Isso é conversa de adolescente, né? Jovens. Como que a gente faz para realizar a identidade e tudo. E aí a gente estava sempre muito vinculado nesse processo de identificação com a nossa personalidade. Então, por exemplo, eu vou realizar o que eu sou se eu potencializar as minhas habilidades, se eu potencializar o que é de melhor em mim, virtuoso em mim, e se eu resolver o que é defeito, que a gente chama, né? Se eu resolver o que é defeito e se eu potencializar as minhas virtudes, eu vou realizar o que eu sou. E aí, sinto dizer que esse processo causa uma frustração imensa. Imensa porque não funciona. Não funciona porque minha cabeça a maior... Tava uma fumacinha. Sabe por que não funciona? Porque a gente está condicionado. Se a gente está condicionado, a gente não tem autonomia no nosso comportamento e muito menos sobre o que a gente vai manifestar de virtude e o que a gente vai manifestar de defeito, que a gente chama de defeito.
Então, se 95% das nossas ações são inconscientes, como que a gente vai atuar dentro disso? Então, é frustração por cima de frustração. E aí a gente entra numa dualidade, se identificar com a luz, não, eu sou espiritualizado e não tenho sombra, e aí fica naquela coisa. Começa a haver um elástico, uma tensão entre onde a gente está e o que a gente acha que está. E essa tensão causa um sofrimento interno, porque você está achando que está aqui mal, e aí a gente vai se esticando dentro desse caminho de achando que está trabalhando para a realização e não está. Então, realizar o ser, resumidamente, se é que eu posso falar, está numa dimensão maior do que a racionalidade. Tá? A gente tem a mente racional, mente simbólica, que nela está incluso o emocional, está incluso as sensações físicas, todos os órgãos dos sentidos. Mas existe uma mente em nós, que a gente chama de consciência, que é uma mente superior, que isso eu não estou falando numa questão holística, eu estou falando numa questão real, tá? Que a consciência é estudada pela ciência, embora não consiga se estudar muito, porque ela não está dentro da capacidade simbólica de transmissão. Mas, em outras palavras, se nós, com as práticas, que existem práticas, inclusive yoga, meditação, algumas práticas ajudam nesse processo, mas não são as únicas, a expandir o nosso campo de visão em eu nesse momento sinto, mas quem observa e identifica o que eu sinto? Quem é esse que observa enquanto tudo isso está acontecendo em mim? Quando a gente começa a viver a realidade relativa do que nós somos enquanto persona, acordados numa realidade que observa e testemunha, nós estamos expandindo essa dimensão daquele que é dentro da realidade que está. Porque tudo isso que a gente se identificou é como nós estamos. E tudo isso vai morrer, vai passar. O que nós somos é essa dimensão que habita essa dinâmica dual, que chora, que ri, que se deprime, que se alegra. Então, quando a gente está intimamente ligado com tudo isso que nós, pelos órgãos dos sentidos mesmo, se nós estamos sentindo, então se me der um beliscão, eu estou sentindo um beliscão, então ele me deu um beliscão. Mas se ao mesmo tempo que o beliscão aconteceu, eu senti e ao mesmo tempo eu observei, quem é aquele que observa enquanto isso acontece? Você percebe que existe uma dinâmica de prática que vai nos aproximando do que nós somos. E esse se aproximar do que nós somos nos torna capazes de conviver harmonicamente com a dinâmica caótica do que nós estamos. Então, não é vencer os defeitos e reforçar as virtudes. É estar consciente. Quando a consciência se instaura, quando a consciência se torna consciente, nós podemos vivenciar a dualidade com acolhimento, percebendo que o ego está no processo. Então, eu acolho todas as limitações, todas as virtudes, a luz e a sombra, mas não é a luz e a sombra o que nós somos. O que nós somos é aquilo que está antes. E isso a gente não vai conseguir experienciar pelo que eu estou falando, pelo que a gente está na dinâmica discutindo. Tudo que eu falo aqui são sementinhas, mas essas sementinhas vão desabrochando em cada um a partir do momento que a vida é capaz de encontrar espaço, receptividade para essa desconstrução. Porque o processo de realização do ser exige de nós uma abertura para desconstruir o que nós achamos que somos. E é por isso que não é tão comum, porque é exigente. Interno, né? É um processo interno que você tem que estar aberto a isso, porque se você não tiver, não existe ninguém no mundo que vai conseguir colocar isso na sua cabeça. Pelo que eu consigo perceber da nossa conversa, é como se você virasse observador e você deixou se identificar com o que acontece aqui. Tá tudo acontecendo aqui, você não é isso, mas você tá vendo que isso aqui tá acontecendo e faz parte, né? Então, assim, você percebe que muitas pessoas se identificam, quando você fala da identificação, eu sou ciumento, eu sou apaixonado, eu sou triste. Quando na realidade não, você está naquela situação.
Mas não, você sai e observa como se observasse, por exemplo, uma criança e vê aquilo lá acontecendo. Realmente, quando você para de se identificar com isso aí, você tem um controle até maior sobre as coisas. Não que você não vá sentir, mas você sente com uma consciência muito mais tranquila, por assim dizer. Você tem consciência que aquilo são estados e que aquilo passa, você é maior. Dentro dessa consciência da impermanência, né? E alguém tá falando, também não consigo mais ver quem é, que acredita que às vezes o propósito pode ser exatamente o que já vivemos. Nos cabe buscar felicidade e qualidade de vida. Quando vibramos boas energias, a vida nos retoma, tá? Olha que pontuação interessante, tá? Vamos para ir já entrando na finalização do nosso processo, tá? Acredito que às vezes o propósito pode ser exatamente o que já vivemos. O nosso propósito de ser, nós já vivemos, só que a gente não está consciente. Então, precisamos estar conscientes para que isso se realize dentro de uma dinâmica relativa, onde a gente está. Mas sim, nós já vivemos. Infelizmente, a gente não está desperto e aí a gente não tem consciência disso. Mas o ser já é. A gente não precisa fazer nada com o ser, ele já é. Só que o ser, numa dinâmica de estar, ele está dentro de uma dinâmica dual. Acolher essa dualidade é um grande passo, mais do que querer vencer a si mesmo. Quando a gente quer vencer a si mesmo, a gente entra numa guerra, mente contra mente, e não vence. Não tem como a mente vencer a mente. Somente a consciência que olha para aquela mente e diz, essa mente está esperneando, mas olha, tudo bem. Você está no processo de estar, mas eu estou consciente que esse processo é necessário, mas eu não me identifico completamente com isso, tá? Não porque por uma questão racional, mas é por uma questão de prática e de experiência, tá? Essa é a dinâmica grande da ciência que os sábios nos trazem, tá? E aí a pessoa diz, nos cabe buscar a felicidade e a qualidade de vida. Gente, o que é felicidade e qualidade de vida, se não conceitos que nos venderam sobre isso? Entendeu? Qualidade de vida e felicidade é aquilo que nós somos, não é estar alegre ou triste. Se nós estamos onde estamos, se o ser se realiza em nós, é a satisfação em que estamos vestindo a roupa que nos cabe, coerência, coração, mente, vida, e isso é mais do que estar alegre ou triste. A gente pode estar triste e está realizado. Então, a dinâmica, né? A dinâmica da realização, ela não está tão vinculada às emoções, embora a gente ache que está. Mas as emoções é um parâmetro impermanente. A dinâmica da realização do ser é um parâmetro permanente no sentido de processo, tá? Então, a qualidade de vida integral é uma qualidade de vida onde a gente se realiza como ser. Tá? Porque senão são qualidades de vida fragmentadas. O que é a qualidade de vida fragmentada? É aquilo que a gente acha que é a qualidade de vida. Ter serotonina, porque fez exercício físico, comer bem, viajar e vários conceitos. Não, isso é qualidade de vida, sabe? Então, assim, depende do que a gente almeja. Mas se falar da dimensão da realização, a gente está falando de algo que está numa dimensão anterior a isso, tá? Quando vibramos boas energias, a vida nos retoma. E aí eu faria uma pontuação sobre isso. Quem vibra boas energias é a vida em nós. Senão a gente está fazendo esforço de psicologia, de pensamento positivo. Sabe? E isso, às vezes, pensar positivo pode ser um grande agente adoecedor. É polêmico isso. Mas se a gente está numa dinâmica de pensar, não, eu tenho que mandar boas energias para o mundo, então eu tenho que pensar positivo. E às vezes a gente não valida o que a gente está sentindo, a gente não legitima, a gente não aceita estar triste, não aceita questionar a existência, não aceita pensar, pô, mas que droga, por que aconteceu isso? Pô, não posso fazer isso, porque senão eu vou atrair mal energia para a minha vida. E a gente vive numa polaridade em que a gente não está integrado. Tá? Então é importante sim a gente vivenciar os dois lados. E aí quando a gente está dentro do nosso centro, a vida vibra boas energias em nós. Boas no sentido não do bom e do mal, mas do bem, do maior, do amplo, do Dharma, né?
tá? Eu sei que eu fico aqui meio que instigando e questionando vários conceitos, não é muito claro, fica confuso. A gente está muito cheio de coisas na nossa cacholinha aqui que fica lotada, eu também tenho, tá? Que eu não estou ausente da dinâmica cultural humana, mas a gente está aqui dentro desse processo, e o que eu falo para vocês é realmente o que os grandes sábios nos ensinam e é o que a gente busca vivenciar, tá? Hoje, principalmente, tá? Ou principalmente, porque, olha, numa dinâmica de pandemia dessa, sabe? Não tem como a gente estar alegre, não tem como a gente estar feliz e vibrar boas energias, sabe? Não tem como, porque a gente está no caos mesmo. Tem gente morrendo ao nosso lado, tem aluno meu que não está podendo ir para aula, que está com luto. Eu vou dizer, não, gente, vamos pensar positivo, seja feliz, seja saudável, senão você vai ficar doente. Isso é adoecedor, a gente está triste, a gente está sofrendo, sim. A gente está dolorido, mas nós estamos, se a gente aceitar essa impermanência, tá? Com acolhimento, tá? Tudo, nada fica como está, tudo vai passar, inclusive a gente dessa forma impermanente. Mas se a gente acolhe isso numa dimensão maior, acolher esse sofrimento não nos adoece. E é por isso que hoje eu consigo falar com vocês com vida, com vigor. Não é porque eu tô alegre, tô plantando o mundo cor-de-rosa dentro da minha bolinha aqui da minha casa confortável. Não. Mas é porque a gente vai despertando uma consciência, não que eu esteja desperto, eu não ousaria falar isso, eu não sou referência para ninguém, cada um é a sua própria referência no caminho, tá? Nenhum guru, nenhum sábio é referência, a gente pode admirar, seguir ensinamentos, mas o processo é de autorreferência, olhar para dentro, conhece-te a ti mesmo, o teu processo é único, não existe ninguém que fez e ninguém vai repetir, mas existe um caminho, vários caminhos. E esses caminhos foram legitimados com o tempo por várias pessoas que viveram isso na pele, não foram racionalizaram e elaboraram pensamentos, não viveram realmente e trouxeram esse ensinamento precioso há milhares e milhares de anos. E é possível realizar isso? Sim, há metodologias, tá? Mas o primeiro passo, eu não te digo, é muito acessível. A autoobservação, sem rejeitar e sem se apegar. Olha para você, vê o teu hábito de consumo, vê a maior parte dos teus pensamentos, sem julgamento, tá? Isso tudo é impermanente. Se você pensa muita coisa ruim, tem toque, sei lá, pensamento repetido, olha para isso e diz, tá tudo bem, minha mente tá louquinha aí mesmo, tudo bem, louquinha no bom sentido, tá tagarela, que a nossa mente é meio pra lá mesmo, sabe? O macaquinho agitado dentro da gente. Olha pra ela com amor, com carinho, acolhimento. Tá tudo bem, eu não sou essa mente, eu não sou esses pensamentos. Tá tudo bem, a gente tá no caminho, não tem porque tá com pressa de chegar, a gente não tem aonde chegar, já tá lá. E deixa que o processo vai desabrochando aos poucos. E existe, sim, ferramentas. Elas ajudam. Mas se você estiver em contato com você mesmo, no processo de autoconexão, essa sabedoria vai desabrochando naturalmente, tá? De uma forma que é necessário ter... A única coisa que a gente precisa ter para entrar nesse caminho é diminuição de expectativa, de olhar pra gente com amorosidade, na forma como estamos, acolhendo que a luz e a sombra. Sem querer estar no outro lugar que a gente não tá, sabe? Ter consciência de onde a gente está no caminho, tá tudo bem. E olhar para isso. Sem apego, sem aversão, sem exigência, sem crítica. Sem julgamento. Não sou, sem julgamento. Eu não sou isso. Mas eu estou isso. E para que eu esteja isso dentro do propósito, eu preciso acolher e iluminar. Enquanto a gente rejeita, a gente não vai realizar essa dimensão maior, tá? Então é acolhimento. Por isso que a gente fala tanto, né, nas tradições antigas sobre ego. A gente fala sobre ego porque o que mais impede a gente de acolher essa dualidade como estamos é o ego que quer ser perfeito, que quer ser iluminado. Mas o ego é a ferramenta. Não é, gente? Não tem que negar o ego. O ego é a ferramenta. É tudo isso que a gente está vestindo aqui. Emoções, pensamentos, corpo, nome, profissão. Acolher isso
mas sabendo que isso é uma ferramenta. E aí tá tudo bem ter contradições no ego. Nós estamos numa realidade dual, então tem contradições, é luz e sombra mesmo. E olha, eu ouso dizer, quem está no caminho da espiritualidade de verdade vai enxergar muito mais sombra porque tem muito mais luz. É a proporção. Quanto mais luz, mais se enxerga a sombra. Então, é isso, é dualidade, né? Mas se a gente não está vinculado, identificado com isso, a gente acolhe essa quantidade de luz da mesma maneira que acolhe a quantidade de sombra, com a mesma abertura e com a mesma receptividade. E aí o ser, a consciência, vai se realizando porque há espaço. Porque onde a porta está fechada, a vida não tem condição de adentrar. E abrir a porta é estar aberto a esse processo dual de reconhecimento, de contradição, tá? É isso. Né? Não só por nós, porque quando você se abre, já, tipo, acredito que já é meio caminho andado. Se você está disposto a tentar, a se abrir para isso, ruim é quando não há disposição, quando não há nem a consciência de que existe um propósito, de que eu não sou isso. Quando existe muita identificação, porque, enfim, fica impossível, né, André? Olha, mas, Paulinha, olha só. Todos nós vamos chegar nesse ponto. Vamos. Mais cedo ou mais tarde. Não tem opção. Mais cedo ou mais tarde, seja aqui nessa vida, ou seja em alguma outra continuação dela, se é nesse plano ou não é, isso não leva em consideração. Mas todos nós vamos chegar nesse ponto, porque esse é o grande dharma da vida. Então, se não há em nós ainda um despertar para esse ponto, é porque ainda não está no momento. Se há um despertar, mas ainda não há capacidade, que essa capacidade também não existe por completo, é sempre uma busca, mas se ainda não há, tá tudo bem também, sabe? Porque a gente às vezes tem aquela coisa de pressa, mas... Agora, se a gente já despertou a sementinha, ficar lutando contra é só atraso. Uma hora vai chegar. Por bem ou por mal, a vida vai te empurrar para isso. É a margenzinha lá do rio. Ela vai dar uns tapinhos para você ir pro meio. Então, sabe? Se abriu a porta, aí o próximo passo é entrar. O caminho é aquele que você sobe um degrau da escada e apaga o de trás. Não dá para voltar mais. Entendeu? Aí... é ir pra frente. Não tem como saber, né? Não tem como saber, não tem. Porque até mesmo que você esqueça aqui não vai esquecer. Não adianta. Expandiu. Espero bastante que a gente chegue nisso. Porque é melhor para todo mundo, né? A partir do momento que um melhora, o outro melhora, e aí o mundo vai melhorando. É a questão do aprendizado individual que reflete no coletivo. E isso é muito bom. E talvez essa pandemia, lógico, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Talvez um dos lados positivos dessa pandemia seja chamar as pessoas a tentarem se conhecer um pouco mais, né? Acabar com um pouquinho mais dessa identificação. Porque, querendo ou não, as pessoas estão um pouco mais pensativas. Eu acredito que, ou pouco ou muito, algumas pessoas devem estar despertando para alguma coisa nesse momento. Tem uma frase que diz assim: quando a dor de não saber é maior do que a de saber, a gente vai. Então, quando incomoda mais, tá onde a gente está num ambiente que não é pra estar, a gente vai ter que dar um passo, entendeu? Então, não tem jeito. O jeito já está, né? O jeito já está, é só questão de tempo, né? Mas com certeza a pandemia, não que a gente esteja recebendo um presente do universo. Eu não gosto muito de pensar dessa maneira, porque acho que é insensível, sabe, com quem está sofrendo agora profundamente. Mas se nós plantamos, nós estamos colhendo os efeitos do que nós plantamos enquanto humanidade. Não digo só nossa geração, enquanto humanidade. Mas sem dúvida, o universo ele não quer só fazer com que nós paguemos o que nós plantamos. O universo não é mesquinho nesse ponto, sabe? O universo é grandioso, ele vai aproveitar uma situação dessa
para dar oportunidade para nós. Mas não é invasivo. É preciso a nossa parte, que não é necessariamente tomar uma decisão, mas é abrir espaço. O universo, ele precisa de espaço. E se a gente não abrir espaço, a gente vai continuar dando lá murro na ponta de faca e batendo. E aí o ciclo da vida kármico se continua. Você sabe, aquele relacionamento que se repete, o padrão, né, de relação, o padrão de trabalho, o padrão de satisfação. E os padrões vão se repetindo até que uma hora a gente diz assim, tá bom, chega, não dá mais. E aí a gente vai dar um passinho maior, né? Passinho a passinho. Eu sei que nessa live, quando a gente vai falar dessas questões mais profundas, a gente causa muito mais a sensação meio de reboliço interno, confusão e tudo, do que aquela coisa, nossa, que lindo, maravilhoso, entendi tudo, sabe? Mas eu também digo, desconfie quando você entendeu tudo, quando aquilo tudo ficou bonitinho, porque vai ficar num lugarzinho da mente lá e não vai fazer transformação, tá? A transformação, ela acontece quando é mexido nesse ambiente. Dá aquele rebuliço e aí sim, vem de dentro para fora, tá? É esse processo mesmo. A gente fez aqui um pouquinho dele. Espero que, de alguma maneira, nesse encontro, nós possamos juntos, né? Porque da mesma maneira que eu tô aqui, eu também sou a primeira que escuto as minhas palavras, né? Se a vida passa por mim, se ela se manifesta, se ela se expressa, eu tenho 2 ouvidos aqui bem pertinho da boca. Eu sou a primeira a precisar ouvir tudo isso que sai. Tanto que às vezes eu assisto várias vezes. Porque eu estou aprendendo também enquanto ego, quando a vida fala. E a gente se colocar nessa disposição de aprendiz, né? Não tá na base dos conceitos, está na base dessa experiência. E sempre é possível aprofundar um pouco mais. Mas se essas questões aconteceram, então já fico de alguma maneira sentindo que nós estamos juntos no processo. Então agradeço por todos que sustentaram aí esse mais de 1 hora de conversa da gente aqui, mas são encontros que reverberam, né? Então agradeço. Eu que agradeço imensamente a todo mundo que tirou um tempinho para ouvir aqui, que de alguma forma vai ser impactado positivamente. E te agradeço imensamente. Para mim, como te falei, para mim foi um presente, é um assunto que eu acho bacana. Não sei se você lembra, naquele dia lá do... Lembro. E eu lembro um propósito. Eu meio agoniada, não sei o quê. Lembro, foi em dezembro de 2018 ainda, que foi o último Gnana Yoga. A gente teve até um coffee break, tá? Lá no Espaço Clara Luz. Lembro ainda. Lembro sim. Lembro sim. Então, assim, para mim foi uma grande oportunidade. Eu acredito que sim, a sementinha deve ter sido plantada em algumas pessoas aqui. Tá bom? E eu quero te deixar aqui minha gratidão. Também agradeço. Foi um presente para mim esse tema, porque é um tema que eu acho que circunda toda a minha vida, né? Então, compartilhar quando a gente realiza, de alguma maneira, um pouquinho que seja, o propósito, a gente de alguma forma está colaborando com o propósito do todo, né? E eu acho que é isso, a gente está aqui realizando o propósito, então nós estamos de alguma maneira contribuindo com o todo, né? Então, gratidão pelo tema, pelo convite, por essa gentileza de receptividade aqui. Me deixou falando um bocado de coisa, mas que bom, né? Que bom. Foi muito agradável para mim também, tá? Satisfação a todos que tiveram, tá? E eu acho que vai ficar gravado aí no teu perfil, né, Paula? Que o pessoal pergunta. Tentei gravar aquela... Eu demorei um pouquinho porque eu tava tentando, que não sou meio devagar ainda, tentando gravar aquela primeira parte. Aí eu vou ver se eu consigo gravar essa segunda. Tá bem. Aí vocês visitem aí, quem não assistiu completo, aí no perfil da anapaula.eu, né? E aí a gente tem aí uma conversa para ir ficar refletindo e deixando marinar, como o Marco Schultz fala, né? Deixa marinar, se não entendeu ainda, se aquilo não faz sentido, não precisa puxar da mente, deixa marinar, deixa ali cozinhar lá dentro, deixa amadurecer, que uma hora desabrocha. Faz sentido, né? Faz sentido, Gratidão, namastê, como livro. Gratidão, namastê. Qualquer coisa podem me procurar também lá no @Espaço Tenda, tá? Lá no direct que a gente tá aí com aulas de yoga online também. E qualquer pergunta também pode chegar lá, tá?
tá? Satisfação. Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.